A região norte do país é muito rica, todo mundo sabe, principalmente de recursos naturais. A dúvida de sempre é por que, depois de tantos anos, o ribeirinho continua dependendo do contra-cheque e as cidades vivem um atraso no seu desenvolvimento. Para tentar explicar esse fenômeno amazônico, onde a riqueza natural não representa progresso e nem desenvolvimento na calha dos nossos rios, é que vamos conversar com quem entende do assunto. Anderson Souza, prefeito por 3 vezes no interior do estado e há 40 anos atuando em prol dos municípios. Hoje, além de prefeito de Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus, ele está à frente também da Associação dos Municípios do Amazonas. Será que um dia veremos o nosso interior crescer e se desenvolver? Vem as dificuldades das mais diversas por parte dos órgãos governamentais em não deixar a empresa fazer o seu devido investimento. Então, Por isso ela não consegue ter acesso ao crédito. Então você está dizendo que o produtor, que a gente no Amazonas, na verdade, não é incapacidade técnica de buscar esses recursos. Na verdade, nós temos um problema de burocrático. Anderson, você está na política desde 1983, não é isso? E aí eu tenho uma coisa que me intriga muito, porque a gente acompanha a política há muitos anos. Por que os municípios do interior do estado não conseguem sair dessa dependência de convênios, não conseguem desenvolver um modelo econômico, não conseguem, digamos assim, avançar? O que trava na sua experiência? A experiência, eu vejo que o governo federal, ele, ao criar a Zona Franca de Manaus, ele criou com 3 propósitos. O primeiro era a indústria, o segundo o comércio, e o terceiro era a interiorização das suas atividades. Perfeito. Das suas atividades econômicas. Ou seja, gerar emprego e renda no interior. O governo do Estado, ao longo desses anos, ela também ajudou a cumprir esse papel, ou cobrar da SUFRAMA este papel de interiorizar a Zona Franca. Chegou a fazer alguns modelos em Rio Preto, nas áreas de Rio Preto, nas áreas de Manaus, em que as indústrias, para receber incentivo fiscal do ISS, do ICMS, elas foram se instalando no município com a criação de gado, com a criação de frango, com o plantio de seringa, com a criação de cultura de pau-rosa, enfim, várias atividades foram desenvolvidas. E essas empresas que não estavam estruturadas para o setor primário, ficaram justamente quebrando, ficaram abandonando as áreas que foram dia a dia sendo ocupadas por pequenos produtores rurais. Os outros municípios, no modo geral, não receberam nada. Pois é, essa é a minha dúvida, porque quando a gente fala em municipalização e a gente olha alguns municípios, outros estados, por exemplo, você vê que os próprios municípios começam a encontrar alguns caminhos ali para se desenvolver. E a gente tem, a maioria dos nossos municípios aqui, ainda é aquela chamada economia do contra-cheque, né? O que nós temos hoje? Agora há pouco estava reunindo com o superintendente do INSS em Manaus, e eu dizia para ele, o Amazonas, o interior, só tem 3 fontes de receita. Ou é funcionário público da prefeitura, ou é funcionário do Estado, ou é aposentado do INSS. Isso aí. Nós não temos outra receita. Nós temos, no máximo, um frigorífico que emprega 20, 30 pessoas. Ali que faz o pescado, que recebe o pescado de forma artesanal e consegue ali fazer um benefício e fazer a sua exportação ou trazendo aqui para Manaus. Nós não temos outra atividade.
chegou um período em que o governador amazonino criou o terceiro ciclo. O que era essa atividade? Era justamente organizar o município por calha de rio com seu potencial natural. Mas começou uma experiência na calha do Juruá, e essa experiência que aconteceu em Envira, com a produção de grãos, ficou ali retido ao município de Envira. Foi só propaganda, né? Ficou no âmbito da propaganda. Houve muita doação de máquinas, equipamentos para isso. Hoje nós estamos tratando com o governador Wilson Lima de um projeto macro. A associação propôs ao governador um termo de cooperação para juntos montarmos um plano de atividades por calha de rio. Nós estamos aqui um exemplo do rio Solimões, que é o caso de Itabatinga. Todos os moradores ali dessa região dos Solimões, na sua maioria, trabalham com pescado artesanal, o peixe liso. E qual é a venda deles? Eles levam aquele peixe para Tabatinga, ali é tirado apenas as vísceras e o peixe é exportado, leva para Bogotá, sem deixar nenhuma receita no município. Não há um valor agregado. Não recolhe imposto, né? Ninguém não tem imposto, não tem nada. Aí é então, complicado. O município não ganha realmente nada. Não ganha nem emprego. Porque o agricultor, o pescador, ele já faz a limpeza do peixe, tira as vísceras. E já vende ali mesmo. E vai lixando, e ele leva um peixe lá, toda semana tem lá um búfalo saindo carregado de peixe para Bogotá. É esse resultado que deixa são as vísceras. Nós precisamos mudar a sistemática. Ou seja, lá precisa colocar um frigorífico onde esse frigorífico possa beneficiar, tratar o couro, filetar o peixe, usar o osso do peixe, a espinha para fazer ração. Então, são vários subprodutos que podem acontecer com o pescado. Nós temos o rio Solimões, que deixa no período do verão um platô de terra, uma área completamente adubada. E precisa essa área ser trabalhada no período do verão, em que nós temos a oportunidade de plantar os grãos. Nós temos aí o exemplo do rio Nilo, que o Egito é rico em grãos. Então nós podemos ver uma potência na área do milho, do arroz, do feijão. Nós temos a oportunidade de plantar a banana, de plantar o mamão, que são fruteiras que dão um período. Pois é, mas isso tudo que você está falando é a convicção que eu acho que todos nós temos, que a gente tem um potencial e nós sempre tivemos esse potencial. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Você acha que o Estado brasileiro, e isso a gente inclui todos os governadores, falhou digamos assim, com os amazonenses, com os amazônicos, no sentido de não lhe proporcionar, digamos assim, uma estrutura mínima para fazer isso acontecer? O governo federal, acho que ele viu a preservação da Zona Franca, da mata. Da mata, da floresta, criando a Zona Franca, gerando emprego na capital e preservando o interior. E deu essa alternativa, mas eu vejo que os nossos governantes, ao longo dos anos, eles não criaram uma outra opção. Então há uma falha política. Eu vejo agora o governador Lima, ele tratar conosco da forma que nós vemos ali na região de Goiás. Vários municípios eles têm o seu distrito. A sua atividade econômica é diferente. Isso. Cada um trabalhando um grupo de trabalho com o governo do estado, a SUFRAMA, e criamos esse grupo que viajou para Goiânia buscar essa experiência para Goiás. E visitaram vários municípios com seus polos industriais. Um não briga com o outro, nós né? Mostramos justamente que o primeiro polo poderia ser aqui no Rio Preto.
em função da produção que tem Rio Preto. E nós estamos lançando, o governador Wilson Lima está lançando o distrito bioagroindustrial, que vai ser o primeiro dos muitos que serão criados no nosso estado por Carapicuíba. E aí nós iremos colocar indústria voltada para as agroindústrias, o beneficiamento das frutas da nossa região, as indústrias da biofarma, as indústrias de cosméticos, que serão ali instaladas. Nós temos potencial como todos os municípios. Você tem na Copaíba, que é o extrativismo, certo? Que poderíamos ali começar a plantar em grande quantidade. Nós usávamos no primeiro momento o extrativismo, mas continuávamos a fazer o plantio. Nós temos o extrativismo do pau-rosa em toda a região do estado, que poderia ampliar essa produção do pau-rosa. A andiroba, a mesma coisa. Nós temos o trajingu, que é prático você fazer o plantio e gerar ali as atividades para as indústrias. Nós temos a moringa. A moringa tem 14 benefícios e dá para fazer centenas de produtos com ela. Nós temos uma experiência no Rio Preto que é feito o sabonete, hoje pela uma tribo indígena. E eu convido você a fazer uma visita. Vamos lá, na conhecer. tribo indígena, onde eles estão confeccionando de forma artesanal, com argila, tem 6 tipos de argila, tá? Que é o esfoliante lá no caso, o sabonete, e que eles são feitos específicos com a moringa. Tá? Nós temos a pílula da moringa que eles estão fazendo, que é a pílula da vida. Então, muitos produtos da nossa região podem ser feitos. Eu vejo o governador Wilson Lima tomar essa iniciativa agora. Mas você não acha que, a gente sabendo que isso sempre existiu, que isso sempre teve a nossa mão, o caboclo da nossa região tem o conhecimento de trabalhar com esse tipo de coisa. Você não acha que as travas internacionais, essas interferências de gente querendo falar que todo tipo de beneficiamento aqui é uma forma de ameaçar a floresta, isso de alguma forma, será que um dia isso vai acabar? Eu sou contra as ONGs que recebem recursos para investir no município, e eu sou muito mais contra essa questão do Fundo Amazônico. Que ninguém vê, né? Ele é direcionado a estas ONGs, a estas entidades. O Fundo Amazônico não chega na ponta. Né? O que eu digo a ponta? Não é o cidadão, é o município. Você mora em um município. Isso. Você não mora no estado. Você mora em uma cidade. E essa cidade tem nome, Manaus. Então aqui é a sua residência. Aqui você bebe, come, você trabalha e precisa que essa cidade receba recursos para te manter aqui dentro. Você quer o asfaltamento, você quer um esgotamento sanitário, você exige um tratamento de resíduos sólidos, você exige uma escola para os seus filhos, exige um hospital, uma UBS para a sua família ser atendida, você exige. Agora, o que você está deixando? Vem uma ONG dessa, recebe dinheiro do governo federal. Eu vi uma reportagem dias atrás na TV Amazonas, mostrando o que uma ONG dessa faz. Aí constrói uma escola numa comunidade e a escola fica abandonada porque não tem lá professor, não tem lá a presença do poder público para dar a assistência necessária ao funcionamento daquela escola. Terminou de construir, vai embora. E deixa o bem ali construído jogado para a comunidade. E a comunidade vai lá atrás do prefeito para manter isso funcionando. Então, isso é fato real. É correto nós admitirmos isso? Não.
Nós não podemos aceitar. E uma das pautas que eu estou levando à nossa bancada, agora na marcha com os prefeitos, ao presidente Lula, eu vou ter uma reunião com o Conselho Político da Confederação, eu estou levando essas pautas para ser discutidas. As ONGs dentro da região norte. Por isso eu tenho mantido contato com os presidentes da Associação do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Amapá, do Pará, Tocantins, para juntos, na região norte, nós fazermos uma tratativa de acordo que possamos levar essa pauta à presidência da República e eles possam justamente redirecionar esse recurso às prefeituras. Tem 3 bilhões no Fundo Amazônico. Está bom o dinheiro. Tá, onde vai, né? Quem está usando isso? Qual é a sociedade que está tendo benefício, né? De pegar a relação da onde foi aplicado esse recurso nos últimos anos. E aí? Quem pegou? É assustador ver que uma entidade pegou o recurso, não teve o seu uso correto, porque ficou longe da expectativa do município, criou um recurso irrisório para uma comunidade preservar e deixou de atender o todo. Porque você pega uma área de qualquer município, você tem no mínimo 5.000 quilômetros quadrados. E todos os municípios do Amazonas, nós não temos 7% de desmatamento. Exatamente. No geral, ela chega, quando soma todos, uns a mais, uns a menos, chega a 3% de devastação de mata destruída. É assustador a aplicação a forma como eles fazem? Hoje nós temos o quê? 20%, que é o teto, que pode desmatar. Nós não desmatamos isso. Nós temos uma proposta que visa a criação das agrovilas, mas nós não temos dinheiro para implantar. Se o prefeito consegue construir uma agrovila numa área de 2.000 hectares... Controlado, né? Ele vai colocar ali 3 hectares para cada família, tá? Vamos pegar uma área de 200 hectares, ele dá 3 hectares para cada família, tira uma área institucional, uma área onde ele vai construir as casas, ele vai ter 150 famílias afetadas, explorando 3 hectares. Produzindo, né? Tá? E vamos preservar a área, o restante da área, e vamos ter uma família produzindo aquilo da cultura que se discutir com o governo. O governo vê que, olha, a CEPRO, através do IDAM, vê que é melhor o plantio do açaí naquela região, vê que é melhor o plantio da banana, vê que é melhor o plantio da pitaia, vê que é melhor a criação de peixe em cativeiro, né? Vê que é melhor ele criar justamente galinha de postura ou de corte. Então, são várias alternativas econômicas que nós temos para aquela região. E essa vocação é o que nós estamos buscando. Eu, como presidente da Associação dos Municípios, tenho discutido isso no governo. O governador tem sido muito atencioso com essa política pública. Eu espero justamente consolidar essa política pública de forma a não ficarmos apenas na conversa, mas nós irmos para a execução de fato. Nós temos problemas diversos na saúde. Mas tudo isso se resolve se tiver dinheiro e economia, né? A gente está falando do princípio de tudo, né? Se você não gerar... Nós tivemos esse trabalho efetivado, a geração de emprego e renda no interior, nós não iremos ter atividade. Eu falo muito convicto assim, eu vejo que o governo Lula, que é um governo voltado para o orçamento participativo, ou seja, um governo que ele sempre foi assim. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de 2005 a 2008. Na época dele, né? No período que o Lula foi presidente. Eu tive a oportunidade de discutir as políticas públicas com ele, porque eu era
o representante da região norte no CAF. E ele vai voltar a criar agora o CAF, que é o Conselho de Articulação Federativa, onde existe a presença de um prefeito por região, de um governador por região, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal e o ministro que vai discutir a pauta e ele. Ele ouve com atenção. A vantagem do presidente Lula é que ele, antes de tomar a decisão, ele ouve. É diferente do ex-presidente que não conseguia ter dialogar. Então, eu vejo um presidente que tem um diálogo, já é característica dele, pelo partido, do orçamento participativo, em que se discute as políticas públicas. Nós tivemos uma experiência quando eu fui representante do CAF, em que eu mostrei para ele de que nós precisávamos parar de estar dando cesta básica para as pessoas. Nós tínhamos que gerar emprego e renda. E para gerar emprego e renda, nós tínhamos que ver o potencial de cada município. Nós trabalhávamos as capacitações e, após a capacitação, nós dávamos a ferramenta de trabalho. E eu mostrei algumas experiências que eu estava fazendo no meu município. Olha, eu fiz um curso de manicure e pedicure. Teve 20 participantes. Eu mostrei um relatório fotográfico, uma filmagem, mostrando que aqueles 20 participantes terminou o curso, receberam um kit que custava R$800 cada uma. A partir daí, eles tiveram meio de viver, de sobrevivência. Eu fiz um curso de bijuteria. Cada material para eles estudarem custava R$500. 60 pessoas participaram. Então, terminou o curso, cada um recebeu o seu kit. Para começar, né? Para começar a trabalhar. Então, o que eles precisavam era passar um recurso às prefeituras, os municípios fazerem atividades voltadas para aquilo. Ele é pescador, é um artesão. Então, vamos ter ali 30 artesãos sendo orientados, preparados. Depois que terminar, vai ficar no vazio o curso, se ele não tiver o instrumento. Vamos financiar. Daqui a pouco não está preparado para receber financiamento porque não tem garantia real, vem as burocracias de banco. Nós temos que ter um microcrédito, sim. Para isso, precisa criar o Banco do Povo mesmo. Nós temos aqui a FEAM, mas ela não dá o microcrédito sem garantia. Ou seja, vira então não tem nada um problema. Nós podemos fazer aval cruzado. Você sabe que hoje você é meu avalista, eu sou teu avalista. Amanhã tu não cumpre, eu tenho que cumprir por ti. Isso leva o produtor, o comerciante, a não querer fazer. Então, quantos municípios têm potencial turístico, da pesca esportiva, dos hotéis de selva, das trilhas, que precisam ser explorados, o caboclo preparado para atender clientes que vêm do mundo inteiro, mas ele não tem estrutura de financiamento. Tem uma propriedade bonita, mas não tem estrutura. Então, nós precisamos realmente criar uma política pública voltada para dar a ele os meios. Ou seja, pegar os agentes financeiros, criar o microcrédito, que é aquele crédito que dá ao produtor direto, não tem burocracia, em cima de treinamento que eu for dar. Eu tenho um exemplo aqui, a Transpolim, é uma empresa que transporta o gás de Transpolim, de Silves para Boa Vista. Boa Vista. E eles têm um posto lá. Eles precisam de 230 funcionários lá. Entre eles estava 10 borracheiros. Eu só consegui arranjar 3. Olha só. Faltou 7. E nós tentamos buscar curso para capacitar esses borracheiros. Eles precisam, estavam no período, de 30 motoristas com carteira F, né? Não tinha. Que é de carreteiro. Eu não tinha. Tá? Então, eu preciso preparar. Às vezes tem a oportunidade... Tem a demanda, mas você não tem a mão de obra. Não tem a mão de obra. Né? E aí, é aí que está a presença do governo. Olhando assim a sua experiência, né, você está completando 40 anos de política agora esse ano, né, 2023, não é pouco tempo. Eu queria que você resumisse assim em poucas palavras, né,
É possível a gente resolver isso daqui para... Não dá para discutir o que não foi feito, né? Mas é possível a gente ter uma esperança de dizer assim, olha, se nós fizermos isso, isso e isso, nós vamos ter municípios com capacidade econômica própria. É possível sonhar com isso? Eu ainda vejo que é possível, porque dia a dia nós recebemos uma ameaça de que a Zona Franca vai acabar. Talvez só vá acontecer depois que acontecer isso. O governo vem lá e ameaça por decreto, tira o incentivo de determinados produtos. Né? E hoje nós temos um vice-presidente que é completamente paulista e está olhando 100% São Paulo e não olha por cima o Amazonas. Graças a Deus nós temos um presidente que ele olha o todo. Mas se nós tivéssemos um vice-presidente, poderia dizer que acabaria a Zona Franca. Porque essa é uma das ameaças que recentemente foi feita. Está sendo feito ainda, né? O próprio ministro da Fazenda, o Haddad, que já vem pregando esse discurso. O que nós podemos esperar? A qualquer momento, essa economia nossa ser abalada. Nós temos que construir as novas alternativas. E a alternativa, eu acredito que é possível. Você acredita? Se nós municipalizarmos as atividades, se nós levarmos ao interior, por calha de rio. O Amazonas não é difícil você trabalhar, porque nós temos 9 sub-regiões. Cada região ela tem a mesma característica. Você pega os municípios dos Solimões, e você começa em Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, você vem ali para Tocantins, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, Jutaí. Você tem os municípios com características idênticas, matas idênticas. Aquilo que tem de exploração artesanal, ainda da agricultura de subsistência, tá? Da pesca de subsistência, são iguais. Ou seja, não precisa mais fazer estudo, né? Não tem necessidade. Você precisa apenas entrar com uma estrutura, mediante o que se tem na região, para que possa explorar aquilo que tem ali. Você pega a região do Madeira, começa ali em Humaitá, vem para Nova Aripuanã, Apuí, você vem para o Manicoré, Nova Olinda do Norte. Então, essa região aí. Você vê uma característica mesma, não muda. São iguais, idênticos. Você tem lá o ouro, não pode explorar. Então encontra outra alternativa. Pode explorar a várzea, mas pode explorar o campo. Teve uma outra discussão que eu estava outro dia conversando com alguns especialistas exatamente sobre isso, né? Por que a China pode ser campeã de exploração de ouro, Estados Unidos, as grandes potências, Rússia, todas elas são campeões de exploração de ouro. Mas o Brasil não pode explorar o ouro. É interessante isso, né? Agora, a forma que nós exploramos também é muito complexa, muito complicada. Quando você usa o mercúrio... Não, sim, mas aí você resolve com tecnologia, né? Você justamente coloca na água, contaminando a água, matando os peixes, acabando com o meio ambiente. Não, isso aí não, mas tem tecnologia hoje em dia. Então, o que nós temos que fazer é organizar isso. Seja o governo federal, o governo estadual, criar uma política pública para organizar. Isso. Você pega a área do Rio Negro, qual o potencial? Nós temos tanta vida, nós temos ali tantos minerais que podem ser explorados, que precisa apenas ser trabalhados. Tecnologia, investimento e regra, né? Lei. E nós precisamos justamente ter essa exploração de forma real e que não agrida a natureza, mas que seja por parte do governo, certo? A oportunidade das empresas entrarem de forma organizada. Nós vemos a Sulvinita ali em Altavas, que vai pegar em Nova Olinda, o petróleo em Nova Olinda que está lá com cimento completamente aterrada. Na época se viu que não podia mexer ainda, porque ainda estava um óleo fino. E hoje, será que é o mesmo? A Sulvinita, uma potência imensa em Altavas, em Itacoatiara, em Nova Olinda também,
Por que não exploramos isso? Qual é a dificuldade? Parou, a empresa começou a fazer o investimento, parou por uma questão de uma tribo indígena. Certo? Não tem como fazer a remoção da tribo para outro local. Dentro da mesma área. Justamente ficar o tempo todo remando contra a maré. O desenvolvimento passando longe de nós. Nós precisamos, sim, criar políticas públicas, ter, da parte do governo federal, estadual, uma presença mais ampla dentro dos municípios e, acima de tudo, em programas de geração de emprego e renda. Se nós não fizermos isso, nós vamos, mais uma vez, continuar remando contra a maré. Agora, vamos continuar dependente unicamente nos municípios do poder público municipal, estadual e do INSS. Ou seja, chegou a idade, se aposenta e fica por aí. Aí tem uma renda. Já tem uma rendinha. Mas não tem mais outra coisa. Ele vai ficar pescando para comer, vai ali com a aposentadoria comprar o arroz, comprar o complemento, porque o peixe ele tira do rio. E o pior é que tem gente que defende isso, né? Em detrimento, em favor de uma preservação, pseudo-preservação, né? Agora eu queria que você falasse um pouco sobre um outro aspecto dessa parte da administração municipal, que são esses convênios, né? A gente sabe que tem um monte de convênio que circula em Brasília, nos ministérios, etc. E você é tido como uma das pessoas que mais entende desse segmento aí. Queria a sua avaliação. Você acha que hoje o Estado do Amazonas aproveita bem tudo que tem disponível de convênio, de contrato com o Ministério, com bancos? Ou está faltando ainda o que está faltando para os nossos gestores? Eu dou um exemplo do BASA, né? Outro dia eu estava vendo os resultados do BASA, aí você vê altíssimos investimentos no Pará. E aí aqui no Amazonas, os investimentos ainda muito baixos, os financiamentos ainda muito baixos. O que falta para os nossos gestores? Convênio a fundo perdido e recursos financeiros. Financiamento. O caso do BASA, como você citou, é recurso financiamento. Financiamento, que nós chamamos hoje do FNO, Fundo Constitucional do Norte. O FNO ele é um recurso específico que o governo federal dispõe todos os anos para o Plano Safra. O Amazonas teve no ano passado 500 milhões de recursos para o Plano Safra. Usou quanto desse valor? Talvez tenha usado, não temos o número exato, uns 50 milhões de reais. Pois é isso que eu estou falando. Agora, por que usa isso? Porque o agricultor tem muita dificuldade de acesso ao recurso. Em função de quê? Qual é o principal entrave dentro do Amazonas? Que chama as questões fundiárias. Titularidade, né? Titularidade. Então você vê que quando os municípios foram criados pelo governo do Estado, não houve arrecadação. Ou seja, não se passou as terras para os municípios. Os municípios não têm direito, perderam o time. Eu tenho esse exemplo no meu município. Eu perdi o tempo. O meu primeiro prefeito do município, em 2002, foi eleito, perdeu o tempo de arrecadar. Não há mais tempo. O Estado pode passar essas terras para as prefeituras? Pode. É a transferência, né? Precisa fazer uma série de trabalhos diferentes do que na época quando criou o município, que era automático. Tá? Então, como nós perdemos o tempo para arrecadar, os municípios não têm autonomia de titularidade. Isso se repete nos municípios? Em todos os municípios. Aí você pega o governo do Estado, que poderia legalizar essas áreas, ou dar titularidade da área, ela tem uma equipe pequena para fazer o Estado todo. Aí você tem aqui os complicadores dentro do órgão ambiental. Você trata o nosso bioma de maneira diferente que tem um bioma aqui do Mato Grosso, tá? Que praticamente é quase idêntico. Quando uma empresa vem aqui, faz um projeto mostrando que ele vai implantar uma usina de álcool da batata, ou a usina de álcool do milho,
técnicos mostram que não pode porque o bioma é diferente. Enquanto nós entendemos que não é, a empresa entende que não é, vêm as dificuldades as mais diversas por parte dos órgãos governamentais em não deixar a empresa fazer o seu devido investimento. Então, e por isso ela não consegue ter acesso ao crédito. Então você está dizendo que o produtor, que a gente no Amazonas, na verdade, não é incapacidade técnica de buscar esse recurso. Na verdade, nós temos um problema de burocrático. As pessoas não conseguem ter acesso a esse recurso por conta de falta de documento, enfim. Né? Eu coloco esse ponto com muita posição porque eu tive a oportunidade já de ser cliente do BABA, ter acesso, Rio Preto é um dos municípios que financia bem. Nós tivemos uma época que tivemos muitos financiamentos. Em 2015 tivemos uma grande seca, tá? E infelizmente nós não tínhamos técnicos dentro do IDAM para dar um laudo dizendo que o agricultor sofreu aperto e aí não ia ter como... não precisa pagar. Isso é perfeito. Mas não tivemos isso. Ou seja, hoje nós temos uma inadimplência de 300 e poucos produtores que foram prejudicados na seca de 2015 e que não teve técnico para dar laudo. Ou seja, um documento resolveria. Um documento resolveria. E hoje nós estamos com um dos municípios mais inadimplentes, era o município que mais financiava, acabou pagando em dias, mas você foi prejudicado. Sim. Se eu fui prejudicado em função da intempérie do tempo, que não cabe a mim, foi a natureza, tá? É um desastre que aconteceu. Sim, claro. Então, eu não tenho... E tem previsão para isso, né? Tem. E está ali o governo federal deu a oportunidade da pessoa ficar livre disso, mas não tinha técnico para dar laudo. Olha só, que loucura. Então, a culpa é de quem? É do governo, não é do produtor rural. Então, nós temos aí um valor grandioso, o governador agora promete justamente intermediário. fazer esse trabalho com os recursos do FNO, com recursos do governo do Estado, para atender os produtores rurais, com o crédito de fato. Então nós precisamos de valores definidos e critérios menos exigentes para ter o produtor rural em condições de receber o financiamento. Senão não adianta ter esse plano safra que todo ano é lançado. Esse ano, quando chegar no mês de abril, maio, vai ser lançado. Vão dar 1 bilhão para o Amazonas. Ninguém vai conseguir acessar. Um ou outro produtor vai usar. Nós temos ali no Rio Preto uns 20 produtores de média e alta, que tem acima de 50 hectares de plantio, tem produtor com 300 hectares de plantio, de laranja, 100 hectares de lâmina d'água, 200 hectares de lâmina d'água. Esse tem acesso rápido, porque ele tem a garantia dele, a propriedade é dele, ele tem a garantia real. E o banco não tem dificuldade de emprestar o dinheiro. Mas quem não tem garantia real? O pequeno e médio produtor não tem. Tá? O pequeno empresário que tem lá o seu comércio, certo? Que precisa comprar uma geladeira, que precisa comprar um fogão, precisa, para poder ele trabalhar dentro do seu comércio ali. Ele não tem acesso ao crédito que poderia ter na FIAM se ele não tiver um microcrédito, ele não tiver a garantia real. Então nós precisamos criar metodologia que possa justamente dar acesso a esse crédito ao produtor, agora, ao trabalhador. Falando um pouco da verba do gestor público agora. A questão de convênios, que é outra situação que você colocou, hoje a grande dificuldade dos prefeitos. A bancada tem mandado recursos, deputado federal, e a grande dificuldade que eles enfrentam é de fazer projetos, é de ter uma estrutura própria. Temos muitos escritórios aqui no Estado que fazem os projetos, e cada um cobra da maneira que acha conveniente. Claro, é um mercado. Eu mesmo tenho um escritório que eu cobro 2% do valor do projeto quando libera. Eu faço contrato de risco. Olha, liberou, você me paga. Tá? A prefeitura me paga. E tem outro escritório que eles cobram mensal para dar assistência, assessoria.
Nós estamos montando aqui na associação, igual o Acre tem, uma estrutura de projetos. Estou aguardando um termo de cooperação com o governo do Estado. E tão logo nós tenhamos justamente esse termo de cooperação assinado, nós vamos trazer uma equipe específica para ajudar. Embora aqui o Estado tenha um órgão muito bom, que é a CIAMA, que ele já faz essa parceria. Nós temos o exemplo do projeto do Distrito Bioagroindustrial em Rio Preto, que quem desenvolveu foi a CIAMA com a nossa equipe. A CIAMA pode ajudar. Nós temos agora um projeto que, dentro dessa tratativa do governo, junto com a associação, de trabalharmos os projetos de resíduos sólidos, os projetos de esgotamento sanitário, porque agora, no mês de abril, todos os municípios terminam o prazo para fazer o seu aterro sanitário. Ninguém tem nem projeto, quanto mais aterro sanitário. Mas é isso que eu queria... Aterro controlado. Mas era onde eu queria chegar. Você acha que está faltando o que para o gestor público municipal? Além, obviamente, de uma equipe para projetos. Falta talvez um pouco mais de conhecimento, de gestão? Não é estrutura. Ninguém tem estrutura de contratar técnico. Eu tenho hoje 6 engenheiros na minha prefeitura. Mas não é a realidade da maioria, né? Mas a maioria das prefeituras não tem recurso para isso. Eu uso um recurso específico lá do ISS, uma cobrança de tributo, só para colocar na engenharia. Eu criei um setor de engenharia e convênio. Então, tudo que eu recebo desse tributo da empresa que está lá no município, eu coloco ali dentro. É diferente dos municípios que, no modo geral, não tem nem o engenheiro. Então, você acha que a gente aproveita pouco? Aproveitamos pouco. Dos ministérios e tal, né? Nós temos muita demanda voluntária dos ministérios, que precisa cadastrar no programa Mais Brasil, da plataforma Mais Brasil. Muita demanda voluntária. Quer dizer, o próprio ministério oferecendo, né? Dizendo, olha, eu tenho dinheiro aqui para vocês. Você não tem expertise de cadastramento. E como ajudar a resolver isso? No ano passado, eu terminei o ano com 32 milhões de projetos cadastrados e empenhados, só nos ministérios. A maioria dos municípios não conseguiram nada. Então, nós estamos buscando meios de ajudar as prefeituras a fazer isso, a cadastrar. Que eu acho que isso ajuda a desenvolver, né? Com certeza, porque é um meio do município resolver as demandas que ali se encontram, principalmente na área de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, na área de infraestrutura. Né? Então, muitos projetos se tem. O governo dá emendas, se coloca à disposição. Os nossos parlamentares federais têm tido muito acesso a recurso federal para colocar à disposição do município. O que nós temos hoje é dificuldade de fazer com que esses projetos sejam concluídos e a liberação seja efetivada e o parlamentar possa realmente dizer, eu vou amanhã inaugurar uma obra ali no Careiro, juntamente com o prefeito, porque eu consegui concluir o projeto. Eu queria encerrar essa entrevista fazendo uma reflexão aqui, depois de toda essa aula que a gente teve aqui de gestão municipal e dos desafios também, né? Que a gente vê que ainda tem muito desafio. O Anderson pensa em parar? Eu não tenho... 60 anos de idade, né? Eu não tenho nenhuma vontade de seguir em outro patamar. Deputado, vice-governador, senador, nada disso. Eu construí uma história em Rio Preto, adoro Rio Preto. Eu acho que 99% do que tem em Rio Preto eu fiz, construí. Você vê todas as unidades básicas de saúde, hospital, escola, estádio de futebol, toda a área turística. Eu consegui construir ao longo dos anos que eu fui prefeito, durante 3 vezes, uma vez vice-prefeito e 3 vezes prefeito. Eu não tenho outros sonhos, eu me aquietei, eu tenho muitas atividades particulares minhas, que eu quero continuar desenvolvendo. Eu tenho uma empresa de escritora, uma empresa específica de projeto, tá? A outra que trabalha com livros. Né? Editora? Editora. Então, vai lançar livros? Nós temos vários livros. Né? Eu tenho um livro hoje que é
bem conhecido o Atlas Eleitoral. Olha só. Inclusive, a eleição passada, toda nós vamos entregar agora, em março, o Atlas, que vai contar a história da eleição toda que teve. Muito legal. Os bastidores da eleição, muito legal. Os eleitos, os coeficientes, os números. Os números vão estar lá. Muito legal. É um livro que eu estou acostumado a fazer e vamos continuar desenvolvendo isso. Né? Legal. Temos a cartilha da dengue, cartilha do Covid, cartilha do chikungunya, cartilha sobre o meio ambiente, sobre o trânsito. Né? Então, nós vamos continuar com essa editora e continuar fazendo projeto de consultoria, que é o meu forte. E aí, na Brasília, conseguindo arrumar um recurso com uma prefeitura. Política, ninguém sai da política. Agora está no sangue, né? Quero trabalhar com o meu sucessor e depois retornar, quem sabe, para terminar meus anos como prefeito. Olha só. Eu gostei da minha cidade, é uma cidade adorável. Eu vi que você foi para São Paulo e depois voltou para Rio Preto, né? Nós temos uma história que combina realmente comigo. A minha história se identifica muito com o município. E hoje eu tenho mais de 90% de aprovação do governo. Isso mostra o quanto as pessoas gostam. Reconhecimento, né? Tem um reconhecimento. E eu estou muito feliz em estar ali. Eu não tenho sonhos mais longos, né, na minha vida, a não ser estar ali nesse meu ambiente e contribuindo aqui no Estado com a minha experiência. Hoje gestor aqui na associação pela terceira vez. Eu estou sendo presidente, também já fui vice-presidente, pela terceira vez presidente. E eu poder justamente contribuir com os colegas para nós conseguirmos fazer uma gestão voltada para o municipalismo e buscando conciliar, né? Governo do Estado, governo federal, bancada, os interesses, os conflitos são grandes. E todo dia nós temos que realmente matar um leão, às vezes um leopardo. Para o negócio não explodir, né? Está administrando isso, e cada prefeito tem a sua ansiedade, tem os seus problemas peculiares. E todo dia estamos recebendo mensagem, uma demanda aqui, outra ali, problema nos órgãos, conciliar a ida de um SEBRAE no município, o INSS no município, a presença do agente financeiro no município, um secretário que não atendeu o prefeito. Então, essa demanda dia a dia, eu me envolvo, eu gosto disso, né? Eu gosto de pegar o telefone, legal. Um secretário, com o governador, a possibilidade de atender o prefeito, o governador poder dar um retorno. Então, são coisas que dia a dia eu faço com muito carinho, porque eu gosto desse diálogo entre as partes, né? Prefeitura, governo do Estado, Prefeitura de Manaus, a gente fazer intercâmbio, né? Termos de cooperação entre os municípios, consórcio do município para adquirir as coisas. Nós estamos trabalhando o consórcio para adquirir as usinas de lixo, né, para o resíduo sólido. Estamos buscando lá em Portugal doações de usinas para queima em pirólise, né, do lixo, acima de 20 toneladas que tenha no município, instalar em cada município. Então, são meios que eu estou buscando. Certo? Eu vou continuar lutando. Devo viajar também esse mês de março para Portugal, para fazer o termo de cooperação com uma fundação portuguesa, que visa justamente fazer a doação de usinas aos municípios do Amazonas. Tá? E isso nós vamos continuar buscando. Legal. Em todos os lugares. Anderson, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí e sucesso aí na caminhada. Vamos estar sempre à disposição aí. Obrigado a você que está conseguindo caminhar o programa que dá dia a dia essa oportunidade para nós, prefeitos, poder conversar com você.